Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ao vivo aqui, o pizzaiolo, o CEO da 1900 Pizzaria, o Eric Momo. Tudo bem, Eric? Como você tá? Seja mais uma vez muito bem-vindo, sempre um prazer, viu? Tudo jóia, Danilo, ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, o Eric tá aqui para falar sobre pizza, claro. A gente vai antecipar as comemorações do Dia da Pizza, né? Que no Brasil é comemorado no dia 10, mas a gente, não é? Como gosta muito, né? Da pizza, de pizza, a gente não consegue, não tem como esperar o dia 10, então a gente já vai antecipar aqui nesse sabadão, falar sobre esse alimento, né? Tão democrático, que ganhou o Globo e o coração e o paladar dos brasileiros, né? Só estamos atrás dos Estados Unidos. Maior consumidor de pizzas do mundo, não é isso, Eric? Diz a lenda que é isso. Porque também nos Estados Unidos tem aquela cultura da pizza na hora do almoço, né? Aqui no Brasil, não sei se existe, né? Existem lugares que servem ali a pizza na hora do almoço, mas ainda não é cultural, né? Não, é muito pouco. Eu acho que assim, a pizza nos Estados Unidos e na Itália também, em alguns lugares, ela é muito mais street food, né? Que é aquela comida de conveniência. Então as pessoas estão passeando, andando em algum lugar, então tem ali um lanche rápido como pizza. Aqui, principalmente em São Paulo, acho que por causa do estilo que houve com a imigração italiana, a pizza ganhou um status um pouco mais, vamos dizer, glamuroso. Virou com uma estrutura de restaurante, então jantar, então ficou associado ao final de semana, então isso se deslocou um pouco daquela característica do almoço de conveniência, que o paulistano acabou não aderindo com a pizza para o dia a dia. Aproveitar que a gente está em rede aqui com as nossas emissoras afiliadas na rede Bandeirantes de Rádio, são mais de 60, né, emissoras espalhadas por todo o Brasil, também com transmissão no YouTube. Só explicar que a 1900 Pizzaria é uma rede aqui em São Paulo, né, com 9 unidades, é isso? 9 unidades físicas para você ir jantar e mais 4 operações exclusivas para a delivery, né? Uau, da última vez que a gente conversou, no pandêmico ano 2020, eram 7. Eram 7. Eram 7. Quase dobramos. E aí a 1900 é referência mesmo, né? Uma das melhores de São Paulo e do mundo também. Várias premiações em rankings importantes sempre leva, né? De melhor pizza, de melhor pizzaria, de melhor pizzaiolo, né? Então, para quem é de fora, entender, né? Essa referência aí da 1900 e a história da família é interessantíssima, né? Eu queria começar por aí, não é? Porque ouvir e saber das histórias é muito curioso, né? Porque tudo começa com o seu pai, o seu Giovanni, Isso. Italiano, ele é de Turim, né? Era Sim, nascido exato, em Turim. Exato. Mas maestro de formação, Eric, é isso mesmo? Exato. Meu pai maestro, regia coral, não regeu orquestra sinfônica, vamos dizer, porque ele era viola na Orquestra Sinfônica de São Paulo e tinha como formação também maestro e dava aula de música. Então, assim, trabalhou em corais em vários lugares, no Clube Paineiras, trabalhou para a Prefeitura de São Paulo também fazendo a formação de professores da Escola Municipal para ensinarem os alunos, naquela época, a fazerem o canto coral. Ele então chegou foi uma coisa muito interessante isso. Mas ele chegou a ser violista da Orquestra Sinfônica Municipal. Até se aposentar, exato. E você, você acompanhou então seu pai na música ativa, assim? Sempre que possível. Mas eu não fui para a área da música, né? Eu até estudei violino, estudei um pouco de cada coisa. Não, a sua história também é um outro capítulo à parte, né? Tem a história do seu pai, tem a história da família, e a sua é uma outra história que a gente já vai falar já, né? Mas de geofísica, de marketing, de cinema, piloto de caça, né, Eric? É isso tudo. Dá um livro, né? Mas a gente já vai chegar lá. Mas é interessante, porque o seu pai, então, maestro, né? Já no mundo da música, uniu ali, né, um hobby que ele tinha, que era de fazer pizza ou era de cozinhar qualquer tipo de refeição? Era pizza? Então, eu acho que assim, ele fazia algumas coisas, não era uma diversidade muito grande, tá? Mas a pizza principalmente estava lá, então assim, algumas massas ele fazia e eu acho que a pizza foi uma coisa que pegou eu não sei se, tipo, por exemplo, eu sou um cara apaixonado por fazer pizza. Eu também não cozinho nada. Então, quando me chamam de chefe, eu falo, poxa, é quase uma ofensa aos chefes. Né? Porque eu sou pizzaiolo, então eu faço pizza e é meio uma limitação. E é muito gostoso isso. Então, acho que isso foi dando para ele mais incentivo para realmente pensar em abrir um negócio com relação a isso. Mas então era pizza, não era que a gente fazia várias receitas, era pizza, né? Pizza, fazia panetone, o macarrão, fazia algumas coisas em casa, massa. Então,
tem uma coisa muito voltada a essa parte da massa de pizza, da massa italiana em si, mas nada, não uma diversidade gastronômica grande, tá? E daquele sítio que vocês tinham, ou tem ainda, não sei, em Juquitiba, vocês têm ainda, tem não é? Lá a magia acontecia, né? Tem uma história muito bonitinha de você e o seu irmão queriam descobrir o que acontecia ali debaixo dos cobertores, Isso. e na verdade eram as massas de pizza que estavam sendo fermentadas, é isso? Exato, exato. Porque naquela época a gente fala, pô, a gente tá tendo uns dias frios agora em São Paulo, que remetem à época, né, dos anos 80 por aí, porque quando a gente tinha realmente um inverno em São Paulo, e era muito frio lá no interior ainda, em Juquitiba, porque ainda tinha uma vegetação muito intensa. Hoje está um pouco menos. E era muito frio, então era 4, 5 graus. E a casa não tinha nem forro, então era frio dentro e fora. Quando meu pai fazia massa de pizza para assar no forninho, ele fazia dentro da casa, o forninho ficava fora. E ali, para a massa fermentar, ele cobria, enchia de cobertor, põe um monte de fermento. E deixava aquilo ali fechado. E a gente queria, curiosamente, saber o que estava acontecendo. Se já estava fermentado, estava no ponto. E toda vez que a gente levantava a coberta, entrava o frio. E meu pai, obviamente, com a delicadeza de um italiano nato, queria dar uma sentada na gente, né? Porque ia estragar todo o processo. Muitas histórias, né? Mas me diz, a 1900 ela mudou muito, né? Ao longo desses anos todos, né? A gente já vai falar que a inauguração foi em 83, não é isso? Isso, 83. 83 mudou muito, né? E mais recente mudou até o logo, o conceito, as lojas e tudo mais. Exato. A receita hoje que vocês fazem é ainda dessas, das origens aí em Juquitiba? Não, mudou também, Eric? Mudamos tudo. Mudou gente. tudo. Eu acho que assim, mudar às vezes é um termo que ele é meio ambíguo. Eu gosto de falar que evoluiu. Porque o evoluir é uma mudança com direcionamento. Mudar por mudar não necessariamente é mudar para bem. Então, quando a gente fala que a nossa pizza evoluiu e a gente busca evoluir a empresa como um todo, é buscar qual é o melhor comportamento que a gente pode ter, qual é o melhor produto que a gente pode entregar, socialmente como é que a gente emprega melhor. Então, essas mudanças visando isso, na minha visão, é uma evolução do negócio. Então, a pizza que a gente fazia no passado, que a gente entendia que era muito boa, pôde passar por melhorias, por mudança de processo, mudança de equipamento, entendimento melhor de técnicas, ingredientes, para que a gente pudesse evoluir com a pizza e entregar sempre um produto cada vez melhor. Então é isso que a gente tenta fazer o tempo todo. E o Eric, bom, não tem como, né, estar, né, presente em todas as unidades, em todas as 9 unidades todos os dias, mas eu já tive, né, o privilégio e a oportunidade de comer uma pizza feita por você. Você gosta mesmo, né, de colocar a mão na massa, literalmente, Eu gosto. De sair um pouco da parte burocrática ali, das contas, planilhas, ir lá para trás do balcão e fazer mesmo, de fato, né, Eric? Exato, eu gosto. Na verdade, assim, eu acho que a pizza ela é muito lúdica. E quando eu até dou aula de pizza, até para leigos de modo geral, não necessariamente para profissionais, você vê que as pessoas se divertem. Então esse contato com o alimento e a pizza, você transforma a farinha e a água muito rapidamente numa massa. E você consegue acompanhar essa evolução. Então tem uma rapidez para você fazer e ao mesmo tempo um tempo que você tem que esperar para poder consumir essa massa, para você poder assar no forno, aquecer. Então tudo isso daí tem um processo muito de interação com o alimento que você está consumindo. Agora, o que era hobby, não é? Que nos intervalos ali, né, dos números da orquestra, seu pai como maestro já ia pensando, né, em como harmonizar, em sabores. E aí ele que herdou um galpão era do pai dele? Do avô dele. Do avô dele. Um galpão lá na Vila Mariana. Exato, onde nasceu a 1900, exato. Hoje a unidade da Vila Mariana era o galpão, é isso ou não? Isso. Era o galpão. Isso. Era uma manutenção, uma oficina de bondes. Ele chegou a ser eu não sei se a construção foi feita especificamente para isso, porque o meu bisavô ele construiu um predinho na esquina. Foi como moradia e um empório, que meu bisavô já importava produto da Itália. Isso antes do meu avô e meu pai vierem para o Brasil. E aí ao lado, junto com esse imóvel, teve esse galpão que foi usado pela Light para manutenção dos bondes, dos transformadores, alguma coisa nesse sentido. Né? Então esse foi o início da edificação que a gente utilizou. Quando meu pai pegou o imóvel, ele pegou primeiro o galpão, né? Quando ele já tinha herdado, estava alugado. Sim. Ele pegou e pensou em transformar num estúdio de música, porque era a vida dele a música. Né? E uma colega de orquestra falou: Giovanni, a música nunca vai dar dinheiro, esquece, você faz uma pizza tão boa, faz uma pizzaria e toca o pau nisso. E aí meu pai e minha mãe resolveram montar uma pizzaria e fizeram o nome 1900
como referência à época em que o galpão foi construído. Você sabe que quando. Bom, eu sou curioso, não é? Acho que todo jornalista é curioso também, por natureza, não é? E eu sou um frequentador ali da 1900, e quando eu comecei a ver ali no jogo americano, né, de vocês, que vocês tinham, não sei se agora mudou, né? Mas antes tinha um trecho, uma parte dessa história, não é? Então quando eu ia lá na 1900, comecei a ler a história do seu Giovanni, da Kátia também, né, da esposa, da sua mãe, não é? E como começou. Que curioso, porque a gente vê as lojas, as unidades, mas a gente não sabe a história por trás, não é? E a gente precisa entender a história, a gente precisa saber da história para entender como que a marca chegou onde ela chegou, não é? Como a 1900 hoje ela é referência já há muitos anos, com as premiações todas, com as unidades, um negócio mesmo de sucesso, né? Então, veja só, o seu pai transformou aquele galpão que foi usado, né, para manutenção de bondes na primeira unidade da 1900, na Vila Mariana. Então, quem for hoje a 1900 na Vila Mariana é aquele casarão que serviu ali de manutenção para bondes no passado. Isso. É isso. E aí, a inauguração foi em 83. Isso, dia 1º de maio. 83. Bom, toda inauguração, o início é meio caótico, né? Meio confuso. Seu pai não tinha nem bloquinho para anotar os pedidos, exatamente, né? Exatamente. O cardápio foi escrito pela sua mãe à mão. À mão. Naquelas pastas de cartolina para colocar a partitura, exatamente, não é? Exatamente. Eram só 8 sabores no início, não era, Érico? Acho que a gente teve uns 15. No início 15 já? A gente teve por aí, acho que uns 15 sabores no começo. E aí o seu pai e sua mãe tocando o negócio ali daquele jeito, como dava, meio caótico ali, até a coisa começar a andar, não é? Isso. Assim, a sobremesa era feita em casa, a gente lavava as toalhas na máquina de lavar roupa da minha casa, então assim, levava do restaurante para casa. Então assim, tinha umas coisas que você fala, poxa, era muito... acho que assim, o começo de desbravar foi muito na raça, né? Naquela época assim, o nível de exigência do consumidor era outro perto do que é hoje, né? Então, mas na época estava dentro de um contexto que cabia. Então a gente fazia algumas coisas de maneira muito amadora, funcionava para que o negócio começasse. Hoje já mudou muito o mundo, né, da gastronomia em si. O consumidor é muito mais exigente, então tem coisas que você não consegue começar de maneira tão amadora. Nessa época, em 83, você devia ter 12 anos. 12 anos, né? Você curtia ir para esse ambiente, né? Porque às vezes para criança, como você falou que a pizza é lúdica, às vezes, eu vou mexer com a massa, com a farinha, vou criar uma pizza minha ali. Você gostava de estar ali ou não? Sim e não. Por quê? Porque tinha muita coisa nova. Eu me lembro, uma das coisas que eu tenho como memória muito forte foi quando a gente estava construindo a pizzaria. Então a gente acompanhou a obra. E eu falo que assim, eu me lembro, meu pai, quando fez o primeiro piso da 1900 da Vila Mariana, era de tijolo de demolição. Então, só que esse tijolo, para não ter o desgaste, ele usou resina. Então ele resinou esse tijolo todo no piso para que a gente pudesse resistir um pouco ao tráfego, né? E eu lembro de ajudar meu pai lá com maçarico. Imagina, 12 anos de idade usando maçarico, meu pai passando resina, nada perigoso, inflamável. Mas estava lá. Então é aquela coisa assim, eu aprendi muita coisa com meu pai nesse sentido. Então tinha vezes que era divertido, era desbravar coisas novas, aprender coisas novas, mas também tinha uma obrigatoriedade na repetição. Então assim, a continuidade de ir, às vezes você fala, poxa, para um garoto, um adolescente, às vezes, poxa, meus amigos iam para festa, iam para passear e tudo, e eu e meu irmão, a gente tinha que ir para pizzaria. Então nem sempre a gente tinha, vamos dizer, o alvará de soltura, né? para poder passear um pouco. Então, nesse ponto a gente questionava um pouco, né? E a 1900 ela nunca foi só uma pizzaria, né? Até pela ligação do seu pai com a música, né? Acho que lá atrás tinham até uns eventos, né? De orquestras mesmo, de parar todo o salão, sim, atendimento às operações, para ter uma apresentação musical ali, teve isso. Isso, a gente começou de uma maneira curiosa, porque, na verdade, as pizzarias não abriam de segunda-feira. E aí meu pai tinha um galpão. E aí ele ia para ensaio de orquestra, na orquestra sinfônica, e também tocava numa orquestra que ainda existe, uma das orquestras, se não me engano, é a orquestra mais antiga ainda em uso, em funcionamento, vamos dizer assim, que é o Lestro Harmônico. Então meu pai, o Lestro Harmônico acho que foi fundado em 81. Meu pai entrou lá como viola, eles se apresentavam em Campos do Jordão no Festival de Inverno, por aí afora. E às vezes precisavam de um espaço para ensaiar. E meu pai falou, poxa, eu tenho um galpão que está fechado na segunda-feira. Então vamos usar o galpão para fazer o ensaio. Foi uma coisa assim. Então juntava os músicos, tira as cadeiras das mesas ali de um canto, vamos ali fazer um espacinho e faz o ensaio. E numa dessas vezes, parece que um dos músicos, colegas do meu pai, perguntou, pô, Giovanni, o ensaio tá bom, mas
E a pizza, não dá pra sair uma pizza? Aí meu pai foi, acho que acendeu o forno, que ainda fica sempre quente, foi fazer uma massa, fizeram pizza. E aí pensou, na outra semana, na outra segunda-feira, eu vou chamar alguém, porque aí já assiste o ensaio, começa a chamar os amigos. Aí o negócio começou a ganhar um formato pra gente fazer uma apresentação musical de maneira mais organizada. E o que meu pai manteve como tradição, e a gente faz isso até hoje, na hora que a gente faz essas apresentações musicais, hoje na 1900, só da Vila Mariana, a gente hoje vende o ingresso e as pessoas quando vêm sabem que a gente vai interromper o funcionamento enquanto tiver música. Então a gente fala que uma arte cede espaço à outra. A gastronomia dá uma pausa, entra a música e depois a gente retoma o funcionamento normal. Mas isso só na matriz então, só na unidade da Só Vila na Mariana. Vila Mariana a gente faz. Tem muita gente aqui participando, né? O João Batista Gomes, a Patrícia de Freitas, um beijo pra você, sempre querida, Patrícia, carinhosa. A Clarice Edne, Pedro Ferraz, meu amigo, obrigado pela audiência, tá acompanhando com a família. A Tânia Bacilli tá lá no salão em Sorocaba, com todas as clientes ali, doida por uma 1900, né? Legal. Daqui a pouco a gente vai saber se vai chegar no interior, em outras cidades, porque quando o Eric, né, participou aqui do programa em 2020, era um ano difícil, né, de pandemia, mas quem sabe, né, vai expandir aí, a gente vai saber dos negócios, né? Aí todo mundo falando aqui, eu gosto da moda, da pizza, moda brasileira, a Lúcia Maria, temos uma 1900 aqui na Vila Mariana, bom, que é a primeira, não é? E vários sábados à noite eu vou lá buscar uma ou mais pizza, não é? Pizzas deliciosas para curtir com a família, amigos, saboreando com um belo vinho, e aí todo mundo tem uma história, não é? Afetiva de ligação com a pizzaria, e isso que é muito bacana, porque virou um espaço para encontros, para confraternização, para celebrar um aniversário, uma formatura, um casamento, um pedido, um noivado, né, Eric? Tudo isso vocês veem acontecendo no espaço, no salão de vocês, né? Exato, exatamente. A gente fala que a pizza, principalmente a pizza em São Paulo, ela tem essa característica. Isso é uma coisa que a gente se distingue muito da pizza na Itália. Porque a pizza tem alguma curiosidade. Na Itália ela é mais servida de maneira individual. Isso, que cada um pega a sua, escolhe o seu sabor, e aqui ficou uma coisa para compartilhar. E na Itália é aquela tradicional napolitana. Napolitana é isso? É aquela individual ou não necessariamente? Não. Até a pizza clássica mesmo, ela tem um formato, mesmo que ela tenha um pouco maior de tamanho, 30 e poucos centímetros, ela também é feita, ela foi mais pensada para ser consumida por uma pessoa isoladamente do que como a gente faz aqui em São Paulo. Por exemplo, lá na 1900 a gente faz até 3 sabores. Ah, numa mesma pizza. Numa mesma pizza. Então a gente divide os sabores, corta lá, quando em 3 sabores a gente corta em 9 fatias, porque fica 3 para cada sabor. E a gente numa mesa, vamos dizer 3, 4 pessoas, a gente negocia, né? Qual sabor que nós vamos pedir, qual que você come. Então esse tipo de compartilhamento, até na decisão do sabor, é muito diferente de consumo da pizza na Itália. E, bom, antes da gente falar de outras curiosidades aqui sobre a 1900, mas vocês chegaram, família, a ter um restaurante, um bar sagrado? Teve isso, né? Teve. Mas não foi, o negócio era pizzaria mesmo. A gente teve, assim, inclusive, né, o meu irmão, a gente numa época abriu a Tasca da Esquina, sim. Né, foi conjunto com o meu irmão, aí depois meu irmão continuou no negócio, nós saímos. Mas desculpa, era só você e o seu irmão? Ou seu pai não? Só, assim, a 1900... depois de um tempo, assumiu uma unidade societária, vamos dizer assim. Tá. Então, por exemplo, a 1900 hoje é um grupo, que são os mesmos sócios. Né? Então, aí é uma parte familiar, é multifamiliar hoje, vamos dizer. Né? Porque tem o Maciel, que não é da família, mas está com a gente desde o início. E a Fátima, que é a nossa sócia, que também trabalha com a gente há muito tempo e entrou para a sociedade. Né? Então, são como se fossem 3 famílias hoje, né? Que estão na sociedade da 1900. Nós trouxemos a Tasca da Esquina para o Brasil. Lá em 2010, 2011. E dali, perdão, o meu irmão resolveu continuar com a Tasca da Esquina e nós não queríamos mais. Então houve o quê? Uma separação neste momento com a Tasca da Esquina. Né? A sociedade da 1900 continuou sendo 1900, o meu irmão continuou como sócio, só que ele continuou com os sócios da Tasca da Esquina por lá. Aí desenvolveu outros restaurantes e tudo mais. Na época do Sagrado, a gente também tinha uma sociedade mista. Aí a gente tentou outros bares e tudo mais. E a gente falou, poxa, isso dá muito trabalho, é outro modelo de negócio. A gente continuava sempre focando na pizza e mantivemos dessa forma, né, no final. A gente falou aqui que você é formado em marketing, né, pela SPM, mas você chegou a flertar com cinema, entrou em cinema na FAAP, fez cursinho para a Academia da Força Aérea, queria ser piloto de caça, né, chegou a prestar psicologia, entrou em geofísica na USP. Que viagem é essa, hein, Eric? Eu falo que o pessoal fala, nossa, você é indeciso? Eu falei, não. Eu falo que eu sou meio multitarefa, eu gosto de coisas que são muito diferentes, né? Então, mas assim, eu tinha
Até falo, minha mãe tem uma foto minha do meu aniversário de 3 anos de idade, que tem um aviãozinho em cima do bolo. Ela fala que desde que eu nasci eu falava de avião, né? Então assim, aviação para mim foi sempre a minha paixão número 1. Então ela estaria sempre em primeiro lugar com relação a qualquer eventual profissão. E depois, quando eu gostava um pouco de cinema, mas eu me apaixonei, por exemplo, por Star Wars. E assim, Star Wars para mim foi uma coisa que, poxa, me deu vontade de fazer cinema. Então essa parte também de ficção científica, que você mistura um pouco de ciência, naves espaciais, você está falando de voar, e a arte visual que é o cinema, juntou tudo em pedaços que eu gostava. Depois eu comecei a entender, até se você pensar na estrutura do que é o Star Wars com relação aos arquétipos, né? Tem toda essa parte da psicologia que também me fascina um pouco. Você é piloto? Sou piloto privado. Você voa? Não. Infelizmente não vou o quanto eu gostaria. Então eu gosto de dizer que não, porque a minha ideia era voar toda semana, mas não consigo ainda manter essa rotina. Mas vez ou outra você pratica. Eu tento. O que acontece? Porque eu sou sócio do Aeroclube de São Paulo, né? E tirei o brevet pelo Aeroclube de São Paulo. Só que assim, se você fica um tempo sem voar, você volta para a base, vamos dizer assim. Então eu tenho que fazer voos de repasse. Muda muita coisa em questão de fonia. Então assim, regras de voo, elas precisam ser adaptadas. Por questão de segurança, você tem que fazer um voo duplo, você tem que refazer o treinamento para estar afiado. Uma coisa é a teoria. A teoria, se me der um avião, eu vou voar. Outra coisa é pegar um avião no aeroporto aqui no Campo de Marte, que é uma das zonas mais movimentadas que tem, e voar sem fazer bobagem, sem colocar ninguém em risco, nem a sua própria segurança, nem de quem está voando e nem quem está no chão. Né? Então, para isso, você tem que estar com alguém que está com mais proficiência que você. Então, você tem que estar muito afiado de estar constantemente executando. Eu brinco que é igual fazer pizza. Eu sei fazer. Você me dá um forno para trabalhar, eu vou fazer pizza. Agora, se você pega os meus pizzaiolos que estão toda noite fazendo, eles vão ser muito mais rápidos, vão se interar com a posição dos ingredientes muito mais rapidamente do que eu, que vou ficar procurando onde é que estão as coisas. Então, a aviação ela precisa dessa repetição para você fazer a coisa com segurança. Mas você tem avião, daí você aluga? Não, como ainda funciona? Não, como sócio do Aeroclube eu posso usar o avião. Você pode usar o avião Isso. Tá, ali do clube, não é? E aí você falou de geofísica, foi um filho teu que entrou? É, o meu filho mais velho, que é o Rafael, que por acaso eu digo, ele resolveu fazer geofísica. Né? E ele nem sabia que eu tinha entrado em geofísica. E se formou, né? Ele conheceu a esposa dele na faculdade. Ela também é geofísica. Né? Que bacana. É um barato isso. Voltando só rapidamente aqui a falar também da 1900, né? Porque a gente falou anteriormente sobre a expansão, não é? E aí até falei de cidades do interior. Acontece que a expansão da 1900 ela só aconteceu 10 anos depois da inauguração. Isso. Inaugurou em 83 e uma segunda unidade só 10 anos depois, em 93. Isso. Foi a de Moema. Isso. Isso foi o quê? Uma necessidade mesmo natural de que a Vila Mariana já não estava dando conta da demanda? Seu pai queria expandir? Você falou que eram duas famílias, né? Do Maciel e o Momo. E aí uma outra pessoa também foi que incentivou e estimulou a crescer. O que aconteceu ali? Não, as coisas aconteceu bastante coisa antes, Danilo. A gente... Acho que foi em 88, 87, 88. Imagina que a gente naquela época só tinha o galpão. Então o galpão a gente tinha um forno só. Então com a demanda para delivery, inclusive, a gente tinha muita dificuldade de atender. Aí acho que em 88 a gente alugou um imóvelzinho na esquina da Estado de Israel, com a Rua dos Outones. E ali a gente fez um delivery. Então a gente tinha um forninho como se fosse só para delivery. Foi a primeira dark kitchen, nossa, né? Que era para atender a região também. Então a gente trabalhava com esses dois pontos que muito próximos em si. E aí depois, quando liberou o prédio do lado, lembra que eu falei que meu bisavô tinha construído um prédio na esquina? Liberou esse prédio também, a gente montou, aí tirou o forno. Tirou no sentido metafórico, né? A gente construiu um outro, né? Porque a gente construiu os fornos. E fez na própria esquina. Então a gente integrou a cozinha da 1900, da Vila Mariana, numa única cozinha para trabalhar com os dois fornos, tanto delivery quanto do salão. E isso foi no ano de 1990. Então 90, 91. A gente já sentia a necessidade de expansão por volume. Essa é uma coisa que já estava acontecendo. E aí, em paralelo, o meu irmão, que era um cara muito incomodado, foi a vida inteira, né? Ele sempre foi um provocador pra gente, para melhorar, para crescer, para fazer um monte de coisa. Ele estava buscando essa expansão. E aí a gente achou um ponto em Moema. E ele e o Maciel, foi nesse momento em que o Maciel entrou como nosso sócio para investir na loja de Moema. E aí nós montamos uma unidade lá em Moema, na Iambiquaras, que é onde está até hoje. Que é uma unidade que tem 32 anos.
Que foi a primeira filial, vamos dizer, da 1900. Aí 83 Vila Mariana, 93 Moema, 96 Jardins, aí depois um período ali até grande, né? Sim, Chácara Flora. 9 anos entre a terceira e a quarta unidade. 2005, 2009 Perdizes, a Morumbi 2011 e assim foi, não é? E além do Morumbi, só pra gente passar aqui todas da rede, não é? Tem também, deixa eu só pegar aqui, porque são 9 unidades, né? Então Vila Mariana, Moema, Jardins, Chácara Flora, Pompeia, Morumbi, Tatuapé, Itaim, Pinheiros. Pinheiros é a mais recente. Isso, mais recente. A que eu fui conhecer agora ali na Faria Lima. Na Faria Lima, né? Na Faria Lima ali. Na Faria Lima. Você já me falou rapidamente da última vez. Como que é isso? Vocês vão estudando bairros que não tem 1900, vão entendendo a demanda, o ticket médio. Como que funciona aí, hein, Eric? A gente já fez de tudo. Então, assim, desde ir para Moema, porque assim, Moema é um bairro legal naquela época, era um bairro muito movimentado. E a gente foi para Moema, mas a distância, se a gente for pensar a distância geográfica entre Moema e Vila Mariana, ela é muito próxima para trabalhar delivery. Então ela vira uma área que conflita um pouco, né? Tem uma sobreposição de áreas que a gente tinha uma ineficiência na época, né? Porque eu falo, poxa, tem cliente meu que ele está muito perto de Moema, mas eu atendo pela Vila Mariana. Perdão. Então isso foi uma coisa que não foi estudado. Quando a gente fez a loja da Cotoxó, que era na rua da Cotoxó, a da Pompeia, que a gente depois mudou para Desembargador do Vale, aí a gente fez um estudo de geomarketing. Aí pedimos para uma empresa fazer um estudo, verificar a questão de descrição de população, né, que é perfil demográfico, tudo isso a gente fez. Então, região a gente estudou para botar uma pizzaria lá. E tem coisas que às vezes aparece oportunidade. Poxa, tem alguém vendendo um ponto, a gente vai, olha, se acha legal e está no mar que a gente não explorou, talvez a gente pegue esse ponto. São todos móveis de vocês? Todos? Não. Perdão, só o da Vila Mariana que é. O restante a gente acaba alocando porque faz mais sentido como negócio para a gente colocar dentro do custo operacional do que fazer um desembolso, né, para pegar um imóvel em si. E nesses anos todos, desde 83, vocês nunca fecharam nenhuma unidade, Eric? Não, fechar por operação não. A gente fechou para trocar de endereço. Mudança de endereço. Saiu ali do meu vizinho, ali a Cotoxó, e foi para Desembargador do Vale, né? Isso. Mas fechar mesmo numa região, não, nunca. Não. Agora, por quê? Bom, São Paulo é um mercado competitivo, né? Tem muitas pizzarias ali, é uma cidade que também tem demanda, evidentemente, né? Mas acho que, bom, com certeza já passou pela cabeça de vocês todos da família em expandir também para outras capitais e outras cidades. Por que isso não aconteceu até agora? A gente é bem cauteloso, né? Assim, até certo ponto. A gente arrisca, mas a gente entende que a estrutura que a gente montou não é... A sociedade, ela é única. Então, não tem modelo de franquia, não tem modelo de coparticipação ainda, nem licenciamento. Então, o que a gente entende? A gente entende que para uma expansão geográfica que vai sair debaixo do nosso guarda-chuva, sair debaixo da nossa asa, vamos dizer assim, a gente precisa desenvolver parceiros que possam operar uma 1900 do jeito que a gente quer que opere, né? Sem a gente estar tão acessível, vamos dizer, para fazer eventualmente as correções da loja. É isso. Então esse é um modelo que a gente fala, vamos crescer primeiro em São Paulo, aumenta o tamanho da empresa, cria uma estrutura administrativa boa, de controle de qualidade, de gestão. Então isso tudo a gente entende que são fases do crescimento que vão nos possibilitar expandir para fora da área geográfica inicial que a gente começou. Então a ideia é sair da capital para ir para o interior, do interior para ir para fora do estado, mais ou menos isso. Então já tem algum estudo nesse sentido ali, já uma vontade e desejo sim. Isso. Existe, né? É um norte, vamos dizer assim. E tem ouvintes cobrando aqui no ar, hein? Vamos ouvir. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Danilo, Carlos Alberto de Praia Grande. Tá um sol bom aqui, hein? Que vem pra praia, hein? Danilo, pergunta pra ele se ele não vai abrir aqui na Baixada, na Praia Grande onde eu moro, ou em Santos. E essa pizzaria merece uma aqui na Baixada. Ele não pensou nisso não? Pergunta pra ele aí, por favor. A pizza aí não tem outra igual não. Aqui na Praia Grande, principalmente, não tem uma pizza igual. Só aquelas massas aqui, uma pizza tem 5 quilos. Lá não, uma pizza muito boa, muito saborosa. Obrigado, Danilo. Bom dia ou boa tarde a todos aí. Obrigado. O Eric falou rapidamente aí, né, do desejo de expandir ali os negócios, né, mas então depois, capital seria o caminho lógico, natural, interior, e depois então seguir outras capitais, isso, né? Isso. Não é uma coisa linear, né?
Até a gente fala assim, meu irmão tinha um desejo muito grande de abrir uma fora do país, né? E aí a gente falava, poxa, Edrei, não vai fazer sentido agora pra gente. Porque o que é abrir uma fora do país? Quem que vai tomar conta? Quem que vai ter certeza que o negócio está funcionando e vai estar lá no dia a dia, né? Então essa era uma questão que ficou muito... do tipo, vamos crescer primeiro para ter possibilidade... Porque senão se a gente opera fora e licencia para alguém, na verdade a gente entende que acabou fazendo a propriedade, vamos dizer, daquele ponto, acaba não tendo vínculo com a gente. E esse modelo não existe hoje no negócio de vocês, é Não. a família mesmo que comanda, não existe franquia, é todas né, ali de vocês, é isso? Isso. O Fábio Leonardo Bezerra está aqui também, tá ligado. O Aurélio de São Bernardo, uma iniciativa legal da 1900 foi com o parque, né? Que vocês tiveram ali uma parceria. A gente fez no Kidzania. Kidzania, não é? Foi muito que legal. As crianças podiam fazer a sua própria pizza. O meu filho pequeno adorou a experiência. Que legal. O Francisco de Mojimirim, Danilo, eu adoro todos os sabores de pizza, mas tem que ter feijão para acompanhar. Feijão? Tem aqui ouvinte também falando, Danilo, pode ou não ketchup na pizza? É o Emir de Presidente Prudente. Tem isso? Rola isso lá no salão? Os clientes chegarem com alguma coisa muito inusitada, Danilo, eu falo que assim, eu não me envolvo em pautas polêmicas. Tipo Lula e Bolsonaro, Israel e Irã, Corinthians e Palmeiras, religião, não. Mas ketchup na pizza é a única pauta que eu brigo por não. Não ter, não pode, não pode ter. Não, essa eu compro a briga. O resto eu não me meto. Quem que aqui hoje mora em Santos? Quem que escreveu essa mensagem? Danilo, hoje eu moro em Santos, mas fui cliente da 1900 desde a inauguração, pois eu era vizinho. A maravilhosa pizza toscana de calabresa com catupiry é imbatível, né? Então, você vê, são várias mensagens, né, de pessoas, de ouvintes que vão lembrando, né, com carinho em algum momento. A gente já falou de expansão, a gente falou de delivery, você falou que são quatro unidades para delivery apenas. Isso. Mas essas 4 unidades estão incorporadas a essas unidades que a gente falou? Vila Mariana, ou é a parte? Não, é assim. Todas as nossas unidades atendem delivery. Todas. As 13. Saem pizzas de lá para delivery. Isso, todas. Aí a gente tem esses 4 pontos exclusivamente para delivery, não atendem salão, é isso. Mas e onde eles estão? Eles a gente chama de dark kitchens porque eles não têm atendimento ao público. Então são pontos que a gente pega que não necessariamente precisam estar numa rua de movimento, etc. Então eu tenho no Brooklyn, que foi a primeira que a gente montou. Eu tenho na Aclimação. Temos no Jardim Guedala. E tem e na Vila Leopoldina. A última que a gente abriu, na verdade, é o Jardim Guedala, mas a da Leopoldina também, Vila Leopoldina. Eu não sei se vazou aqui no ar, mas tocou um telefone aqui, né? A Beatriz Beirute, que está aqui na coordenação do estúdio, já atendeu aqui o telefone. Marcelino Lupe, aqui na nossa audiência em Santo André, brigadíssimo aí pelo carinho, não é? O Sérgio Nunes está aqui também, falando do ketchup, acabou de tirar o ketchup da pizza. É isso, né, Sérgio, que você vai escrever aqui pra gente? Mas a Beatriz Beirute atendeu aqui e um chamado, a gente não pode deixar de atender aí um delivery, especialmente para hoje em Beatriz Beirute. Nossa senhora, olha, o Eric Momo pediu para entregar aqui no nosso estúdio uma pizza. Não, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Bia, por gentileza aqui, tem uma caixa de pizza que chegou aqui, para quem tá na nossa live do YouTube, não é brincadeira não é mentira, de verdade, acabou de chegar uma caixa de pizza aqui da 1900, para quem tá na nossa live, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu vou abrir aqui, ao vivo, já bati aqui no microfone aqui, para ver se tem pizza dentro mesmo, hein, Bia? Será que tem? Pera aí, deixa eu abrir aqui a caixa da 1900, vamos ver o que tem aqui. O que o Eric preparou aqui pra gente? Tô com uma dificuldade aqui, Eric, me ajuda. Pra baixo, aqui. pra baixo. Puxa a aba da frente pra baixo, Danilo. Tem um desenhinho aí. Ninguém boa. vê o desenhinho. Eu preciso brigar com o povo de marketing. Foi. Tem mesmo, gente. Tem pizza mesmo de verdade. Não sei se o Daniel Mesquita, que tá no Switcher, consegue. Olha aqui, pra quem tá no nosso. O cheiro. Pena que o rádio não tem cheiro. É uma pizza, essa aqui, olha, não foi combinado, de verdade mesmo não foi combinado, mas pela carinha dela, é a gratinata? É a gratinata. É a gratinata? É a minha favorita. Não foi combinado mesmo, é a gratinata que é da sua mãe. Isso. É a sua mãe que criou essa Minha pizza mãe que gratinata. criou essa receita, E o que vai nessa? Vai catupiry, provolone e parmesão. 3 queijos. Não sei se o Daniel Mesquita consegue focar aqui na nossa live. Que delícia! Que delícia. Eu vou fazer essa indelicadeza de comer ao vivo aqui no estúdio, mas é que eu não posso recusar aqui uma pizza da 1900. Vou passar aqui pro Eric também, pra Beatriz Beirute. Deixa eu só, Bia, você só me ajuda aqui, por gentileza? Pro Eric, pega um pedaço pra você.
pro Paulo Marcelo Mamone na nossa central, pro Daniel Mesquita no suíte, pro Thiago Rossi também. Quem quiser chegar aqui, pegar um pedacinho de pizza, vai ser feio, né? Comer e falar no microfone. Pô, obrigado, Mamone, tá chegando um guardanapo aqui. Brigadíssimo. Valeu, Mamone. Pega um pedaço de pizza aí pra você, garantir o seu almoço. Almoço com... Olha, com pizza hoje no almoço. Obrigado. Que delícia. A Regina Barros tá falando que era um pedaço também. Eu vou passar a palavra pro Eric, porque eu vou pegar um pedaço. Eu tô de boca cheia. Tá de boca cheia também. Mas olha... Ô Eric, já que a gente tá antecipando, é uma provocação. O Carlos de Araújo Coelho tá falando, Danilo, isso é uma provocação. Mas olha, o que eu posso fazer, gente? Chegou aqui uma caixa de pizza da 1900, eu vou comer aqui uma fatia, né, de gratinata. Roberto aqui, Pereira, da Vila Romano, Lucas da Moca. Danilo, fala pro Eric abrir uma unidade na Moca. Danilo, manda umas fatias pra mim também. O Romerito do Jardim Apurá. A Denise adivinhei aqui que ia ter pizza. Jorge Camargo, que covardia. Jorge, pena que você não tá aqui, né? A Jorge já participou, já esteve aqui no nosso estúdio acompanhando quando a gente fez uma rodada com os nossos ouvintes. Ô Eric, a Valquíria Santana, eu vou comer aqui um pedaço, mas eu queria saber de alguns números, né, que você possa passar aqui para os nossos ouvintes. São 9 unidades. Quanto isso representa no mês, no ano? Quantas pizzas que vocês fazem, que vocês produzem? Você me pegou agora, acho que a gente quase deu 600 mil pizzas no ano passado. Ser por aí. Faltou pouquinho, eu me lembro desse número. Tipo, faltou 300 pizzas para bater 600 quase mil. 600 mil pizzas 600 no mil ano. Pizzas no ano. No ano. Uau. E aí isso, você sentiu um aumento da pandemia para cá? Na pandemia era mais delivery que a gente conversou, né? Isso. Então o delivery estava representando uma porcentagem grande da operação de vocês, né? Sim. Agora o salão voltou e voltou com tudo? Voltou com tudo. Inclusive porque como a gente reformou as lojas, mudou todo o visual, mudou a forma de atender. A gente, naquela história que eu estava falando, mudou no sentido de evoluir. A gente estava buscando uma nova forma de atender o cliente. Trazer uma nova percepção da nossa pizza. Então, como que a gente coloca ela na mesa? Tudo isso a gente foi trazendo também para os ambientes do salão uma coisa mais convidativa. Então, a gente está numa próxima fase aí para fazer uma evoluçãozinha nova no salão. Estamos já ensaiando, estou dando um spoiler aqui. O quê? Em que sentido? Em sentido de ambiente mesmo. Né? A gente está tentando melhorar os ambientes com coisas que... porque vocês acabaram de reformar. Isso. Mas acabamos no sentido... Começamos em 2020, já faz 5 anos, né? Que a gente começou a primeira. Então, quando vocês esteve aqui em 2020, vocês terminaram a Vila Mariana. Isso. E foi completamente reformada, isso. Fachada, tudo, interno. E aí agora, ano passado, que vocês concluíram... Concluímos a última, que foi a do Tatuapé, que foi a última unidade que fez essa conversão. Né? Então a gente está com todas as lojas, tanto que a loja da Faria Lima, que é a última que a gente abriu, ela já abriu no visual novo. Sim. E tá aí também, já quando começou já com o visual novo. Então a gente não é uma mudança abrupta, mas a gente vai tentar trazer mais conforto. É isso, eu só posso dizer isso. Para não dar mais spoiler. É proposital que todas as unidades tenham ali a cozinha voltadas, abertas ali para o público? Sim, o meu pai, antigamente, as pizzarias, por exemplo, se você for pegar Castelões, o forno da Castelões ele está afastado do salão. Ele está lá dentro. Então, se você quiser ver o Fábio fazendo pizza, você tem que ir lá dentro da cozinha. Você não enxerga isso. E os restaurantes antigamente tinham isso. E o meu pai falou, não, eu quero fazer à vista do público. Não tinha tanto lugar que tinha isso. Então, meu pai, quando montou o primeiro forno, lá na Vila Mariana, estava na porta. Você entrava na pizzaria e praticamente caía dentro da área de operação. Aí depois você ia para o salão. Então, passar pela produção de pizza era importante porque ele queria mostrar a preocupação que tinha com relação à qualidade dos ingredientes, a higiene e tudo mais que a gente sempre se preocupa. Então, a gente tenta hoje manter esse modelo, né, de estar isso à vista. Ô, Eric, e como demora, né? Porque, bom, já te acompanhei fazendo pizza ali, e a gente tá falando que a cozinha é aberta, né, pro público, tem um vidro ali, né, mas você consegue ver o preparo, todos os ingredientes ali, e o que é curioso, que tem vários potinhos, que é onde fica a massa, não é? Mas eu falei da demora, porque o que? Essa massa aqui, 48 horas pelo menos? Isso. É isso? 2 dias, então, para virar uma pizza. Isso. A gente fala 48 horas, mas eu falo, não é hora de relógio, né? Ninguém fica com o cronômetro ligado para ver. A pizza, diferente do pão, ela tem que ter uma durabilidade para fornear diferente. Por exemplo, o pão, só sem ser muito técnico, o padeiro ele prepara fornadas. Então ele prepara a massa, deixa ela chegar no ponto, põe tudo de uma vez dentro do forno e tira. Então é uma produção programada.
A pizza não é programada. A pizza é sob demanda. Então você tem que ter a massa que ela esteja no ponto bom para você utilizar dentro de uma faixa de horários, porque quando o cliente pede a pizza, você estende a massa, põe os ingredientes e assa. Então ao longo da noite você vai trabalhando com aquela massa. Então ela tem uma margem, vamos dizer, de uso que é mais ou menos isso. E a nossa massa, para ficar pronta, a gente fala que a gente dá 2 dormidas nela. É meio isso. Então são turnos que passam em torno de 2 dias. Eu vou perguntar sobre a ação, as ações que vocês vão fazer aí pro Dia da Pizza, que a 1900 tradicionalmente sempre prepara, não é? Mas aqui o Eric de Guarulhos manda uma fatia, quem que tá mandando aqui? Danilo, sou Gustavo, Pulete, pede por favor para o Eric abrir uma pizzaria sem glúten para celíacos. Meu filho tem a doença celíaca e ama pizza, é bem difícil. Vocês atendem? Vocês têm algum no cardápio? Não tem? Não, né? A gente tem a pizza sem glúten. E tem ingredientes sem glúten, mas a gente fala não é adequada para o celíaco por causa da contaminação cruzada. Com outros... Para você trabalhar com sem glúten, você tem que ter tudo separado. Sim, estoque, depósito, ingredientes, uniforme, funcionário, tudo. Então eu tenho que ter realmente uma pizzaria totalmente separada para isso. Eu entendo, olha, eu me solidarizo com esse pedido dele. Entendo, acho que tem pizzarias que fazem isso, mas realmente é uma coisa muito complexa para fazer e a gente não quis misturar. Então a gente fala que a gente tem a pizza sem glúten na composição. O Gustavo Alessandro, sou de Juquitiba, eu não sabia que vocês eram de lá. Você nasceu... Não, nós somos paulistanos tudo. Isso, que o nosso sítio fica em Juquitiba. Daí ele perguntou quando você saiu de lá, né? Mas então não, vocês têm lá um sítio isso, é um que ainda... É uma casa de campo que meu pai, na época, comprou, né? Comprou não, ele comprou um pedaço do morro, na verdade. Aí construiu tudo lá. O ouvinte aqui, perdi a mensagem aqui, se a Bia conseguir me ajudar, mas era um ouvinte perguntando do teu pai. O teu pai faleceu em 2022. Isso. 2022, né? 2022. Eu não me lembro aqui quem que perguntou, Bia, se você conseguir me ajudar aqui, quem que era o ouvinte que perguntou sobre o seu Giovanni, mas o seu Giovanni ele faleceu em 2022. Isso. E também mais recente, não é Eric? Meu irmão, né? O seu irmão, né? O Eric, janeiro desse ano. Janeiro desse ano. Agora, vamos lá, na reta final aqui do nosso programa. O que vocês vão fazer, o que vocês estão preparando para o Dia da Pizza? Vamos lá, o Dia da Pizza, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar ele pro dia 27 de julho. Podem me xingar. É um domingo, hein? Mas eu falei, o nosso Dia da Pizza vai ser no dia 27 de julho. Por quê? Tradicionalmente a gente faz a venda do Vale Pizza. E a gente vende um Vale Pizza que as pessoas compram e trocam por uma pizza de qualquer sabor, tanto no delivery quanto no salão, para retirar em qualquer dia da semana. Assim, ela tem uma versatilidade de uso, ela é muito confortável de se trocar, né? E essa campanha a gente já faz há alguns anos. E o que acontece é que a gente está numa transição de sistemas e o pessoal de TI dessa vez precisou de prazo. Então a gente teve que postergar um pouquinho essa campanha, foi isso. Mas então esse vale só é vendido nessa ação? Não é que você encontra o ano inteiro? Perdão. Não, a gente só vende no dia da pizza e no aniversário da 1900, que é 1º de maio. São essas 2 datas que a gente faz. Então agora, o Dia da Pizza, na verdade, é dia 10, mas na 1900 é o dia 27 de julho, um domingo, com a venda desses... dos Vale Pizzas. Do Vale Pizza, não é? E aí você tem indeterminado prazo... Aí você pode usar até o final de agosto. A gente mantém a data de uso, a gente só passou a venda para frente um pouquinho, mas a pessoa pode utilizar até dia 31 de agosto. Então a validade é praticamente um mês, então, até o mês seguinte, até o mês de agosto, né? Em todas as unidades, não é? Convidar aqui o ouvinte, bom, para quem não conhece, conhecer, entrar ali, 1900 Pizzeria, no Instagram é 1900, né? 1900 Pizzeria, do Eric também, Eric Momo Oficial, Eric é com K, Eric Momo Oficial, porque por lá você continua com as lives, né? Continua, parou um pouco? Sim, eu faço. De vez em quando, como não tem muito dia para fazer, eu falo, não tenho regra, então eu falo, se você quiser assistir, tem que se inscrever lá e ligar o sininho para saber, porque
É quando eu sento para falar de pizza aí. Não, e nessas lives é legal porque o Eric vai ensinando a massa, os ingredientes, você vai vendo como que é montado a pizza e ele vai respondendo curiosidades, não é? E é muito bacana. Tem aqui uma ouvinte que perguntou, não vai dar tempo da gente tocar essa mensagem, mas foi o Evandro que perguntou, né, do seu Giovanni. Tá respondido aqui. O Eduardo da Vila Ema não tem franquia? Não tem, viu, Eduardo? Não tem franquia, são essas 9 unidades, mas o Eric contou aí dessa ideia, desse desejo de ir expandindo aos poucos, até porque vocês não têm investidores externos, né? Sempre dos próprios recursos ali. Tem ouvinte pedindo aqui receita de massa de pizza e curiosidades, mas tudo isso o Eric coloca lá no Instagram, Eric Momo Oficial, então 1900 Pizzeria. Eric, queria te agradecer mais uma vez pelo papo, pela pizza que você mandou aqui num sábado de manhã, né? Fazer o forno funcionar aqui num sábado de manhã, te agradeço muito, parabéns pela sua história, né? A gente já tinha batido esse papo, já tinha, né, conhecido a sua trajetória, mas é muito, muito legal, né, saber como começou, as origens. Um abraço grande, um beijo para Patrícia de Freitas, brigadíssimo aí mais uma vez. Eric, obrigado, bom final de semana, volte sempre, viu? Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição de vocês aí, um bom dia da pizza para todos. Aos ouvintes